As causas, os motivos que levam o idoso a se suicidar, eles estão relacionados muito a perdas. E aí, perdas que vão levar a isolamento social, que vão levar a depressão, e a gente vai conversar sobre isso, tá? Qual a primeira perda? A perda da saúde. O idoso que enfrenta problemas de saúde, especialmente problemas crônicos, né? Como câncer, ou que enfrenta alguma limitação física, né? De repente esse idoso caiu, fraturou, e ele é acamado, ele agora é cadeirante, e ele já não tem mais autonomia, ele passa a depender de outras pessoas para fazer as coisas para ele, para dar banho, para dar comida, para dar água. Ele começa a sentir que ele está dependendo demais de outras pessoas. Aí o que ele imagina? Que ele está sendo um peso para a família. E quando ele imagina que ele está sendo um peso, ele sente a vontade de suicidar, porque ele quer tirar aquele peso dos familiares, né? Ele não quer mais ser um estorvo. Muitas vezes a gente escuta o idoso que fez tentativa de suicídio falar isso. Ele não quer se sentir um estorvo para a família. Então ele prefere suicidar porque ele acha que assim os filhos não vão ter aquele peso, os filhos vão poder seguir a vida deles sem ter esse peso de ter que cuidar desse idoso, tá? Quando essa doença também causa muita dor, e aí doentes crônicos, né? Doentes de câncer, idosos que têm fibromialgia, por exemplo, que sentem muita dor. Muitas vezes essa dor não é manejada, às vezes eles não são acompanhados por um profissional, né? E aí o que acontece por ele estar sentindo muita dor, num ato de desespero também por não aguentar mais. Esse idoso, ele faz tentativas de suicídio, como eu falei no início, ele geralmente consegue, tá? Outra questão, como eu falei, que está associada à questão da doença. É a questão do idoso perder a independência dele funcional, ou seja, ele precisar de outras pessoas. Geralmente isso acontece por conta de doenças, né? E aí o idoso ele passa a depender de alguém que cuide dele, de alguém que faça as coisas por ele. Quando o idoso perde a capacidade, não a capacidade, mas ele perde a autonomia dele. E aí eu quero conversar com você que é familiar. O que acontece? O idoso se aposenta, o familiar acredita que a partir daquele momento é o filho, a filha, o neto, a neta que tem que tomar as decisões pelo idoso. Não tem, gente, não faça isso. O idoso, ele é um adulto, tá? Então, assim, se ele não tem nenhum problema mental, se ele não foi diagnosticado com nenhuma demência, esse idoso, ele tem toda a capacidade de participar das decisões, não somente das decisões relacionadas a ele, mas das decisões da família. Mas o que o familiar geralmente faz? O familiar começa a decidir pelo idoso, especialmente as questões relacionadas à questão de saúde, tá? Mas o familiar interfere na questão financeira, ele quer administrar o dinheiro do idoso, ele quer administrar as questões de saúde, ele quer administrar para onde o idoso vai, se o idoso pode namorar, não pode, onde o idoso... Então, assim, não faça isso, porque quando você tira a autonomia do idoso, ele sente que não vale mais a pena ele viver, porque ele está sendo tratado como criança. E como sempre eu digo aqui para vocês, idoso não é criança. Então, jamais tire a autonomia do idoso, porque é isso que fere muito do ponto de vista psicológico, tá? Uma outra questão é a viuvez, tá? Quando o idoso fica viúvo, às vezes o idoso já foi casado 50 anos, 60 anos, e aí, de repente, aquela esposa vem a óbito. Isso também é um dos motivos que pode fazer com que o idoso se sinta sozinho, fique isolado socialmente, porque os filhos já saíram de casa, já casaram, já têm a família, já trabalham, e aí o idoso fica sozinho, né? Então ele acaba cometendo suicídio, acaba não vendo muito sentido para a vida dele. Uma outra questão também é a queda na remuneração. Isso a gente tem visto muito no Brasil. A questão da queda da renda também influencia muito, porque o idoso geralmente, como eu sempre falo nas lives, ele tem pelo menos 3 doenças, ele toma de 3 a 5 medicações por dia. Então, muitas vezes ele não consegue esse suporte do SUS, ele não consegue o médico no SUS, ele não consegue as medicações no SUS que ele precisa. E aí, com uma remuneração baixa, com a aposentadoria, a remuneração dele cai e ele, no ato de desespero, acaba se suicidando porque não quer pedir para os filhos, não quer pedir para outras pessoas da família, para os irmãos, acaba se sentindo um peso, como eu falei, tá? Outra questão que está relacionada a tudo que eu falei anteriormente, a questão da solidão. Como eu falei, o idoso se aposentou. Infelizmente, as amizades dele vão diminuindo, o círculo de amizades dele diminui, como eu falei aqui também na live da solidão entre pessoas idosas, né? Os filhos saem de casa. Se ele tem uma doença, como eu falei, ele depende de outras pessoas, né? Para colocar na cadeira de roda, para colocar no carro, para levar na igreja. Se ele depende, ele acaba ficando sozinho dentro de casa. Então, assim, a solidão
é um dos maiores influenciadores do suicídio também entre essas pessoas, tá? Como eu falei, a questão do sentimento de inutilidade, aí quando eu for falar das dicas para você auxiliar o idoso, eu vou falar muito sobre isso. O idoso não pode se sentir inútil. Quando ele se sente inútil, quando ele acha que ele não pode contribuir para as pessoas da família, que ele não, enfim, ele não tem mais serventia para os netos, para os filhos, isso é muito perigoso e isso influencia na questão do suicídio, tá? Uma outra questão que influencia na questão do suicídio entre pessoas idosas, e aí eu vou estar voltando nas lives que eu fiz aqui semana passada, né? O que eu falei para vocês? Gente, você não está bem, assuma seus sentimentos e tenta lidar da melhor forma com isso. Você está num relacionamento que não está legal, não importa se você é idoso, você tem que sair dessa situação, você não pode ficar nessa situação, você não é obrigado a ficar nessa situação. Então, o que acontece? Às vezes o idoso ele vai suportando, né? Ele vai suportando coisas, ele vai suportando casamento ruim, ele vai suportando filhos que roubam o dinheiro dele, filhos que são violentos, ele vai suportando amigos que se aproveitam dele, ou seja, ele vai suportando situações por muito tempo, até que chega um tempo que ele não aguenta mais, né? Que aquilo já cresce demais e às vezes o idoso tem vergonha de se expor, ele tem vergonha de expor os sentimentos dele, né? E aí ele finge que ele está bem. A gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Às vezes eu vejo, por exemplo, filhos que se aproveitam dos pais, se aproveitam financeiramente, ou se aproveita, vai visitar o idoso que tem que fazer comida, né? O idoso que tem que arrumar a cozinha, o idoso que tem que fazer, tem. E o filho não se dá conta que o idoso está fingindo que está tudo bem para ter a companhia do filho, para ter a companhia daquele familiar, mas na verdade ele não está bem, ele está sentindo que ele está sendo abusado, só que ele não consegue fazer nada com isso, justamente porque ele tem medo de ficar sozinho. Então assim, se você é idoso, não tenha medo, procure ajuda, procure um psicólogo, procure uma terapia, procure um suporte espiritual, mas saia dessa, porque essa de ficar suportando, fingindo que está tudo bem, muitas vezes leva o idoso num ato de desespero a se suicidar, tá? Outras questões também, a dificuldade do idoso se adaptar, né? Se adaptar à sociedade atual, a correria, né? Como eu falei também na live da semana passada. A gente vive num mundo de muita correria, de muita pressão, né? E tem que aprender a mexer em celular, em computador, e tem que ser rápido, tem que raciocinar rápido, tem que dar respostas rápidas. Essa correria, essa agitação, é o que a gente tem muito na sociedade de valorizar só o jovem, né? Só as pessoas mais novas. Isso faz, infelizmente, com que os idosos se sintam pressionados e se sintam não adaptados a essa realidade. As mudanças, elas vêm acontecendo muito rápido. O idoso não dá conta. O idoso que chegou aos 60, aos 70, aos 80 anos, ele cresceu numa sociedade diferente, né? Com outros valores, com outra cultura. E hoje tudo mudou. E para o idoso lidar com essas mudanças é difícil. Então, não se sentir adaptado, se sentir pressionado a ter que lidar, a ter que aceitar determinadas situações, determinados princípios, determinados valores, também pressionam o idoso, fazem com que ele não se sinta adaptado e queira se suicidar por olhar para esse mundo e ver que esse mundo não é um local para ele, tá? Outras questões também são os preconceitos com as pessoas idosas. Por isso que sempre que eu faço live, semana passada também a gente falou sobre isso, mas eu expliquei para vocês de que forma o seu preconceito, você que é idoso, pode acabar destruindo a sua saúde física, né? Mas muitas vezes o preconceito da sociedade em torno da velhice, em torno do idoso, faz com que o idoso se sinta mal, né? Com que o idoso se sinta realmente inválido, inútil. Muitas vezes a gente escuta os jovens falando, né? Ah, mas eu tô perdendo uma vaga de emprego por conta do idoso. Ah, eu estou na fila aqui do SUS enorme para marcar médico, infelizmente, porque tem 10, 5 idosos ali que estão na prioridade. Então, assim, esses preconceitos que as pessoas têm acerca do envelhecimento também influenciam nisso, né? E aí, outras questões também, para fechar, as principais que levam o idoso a cometer suicídio, tem a questão dos traumas da vida, né? Às vezes, quando a gente vai conversar com idosos que cometeram suicídio, muitas vezes o que acontece? Esse idoso já sofreu vários traumas ao longo da vida, né? Ele perdeu uma mãe, perdeu um filho, teve uma doença grave, e esses traumas repetidos, que ele vai tentando levar, às vezes, sem buscar um suporte psicológico, sem procurar um psicólogo, sem procurar um psiquiatra, sem buscar ajuda, sem pedir socorro, faz com que chegue um tempo que ele não aguente mais.